Olá pessoal, então dando continuidade à nossa aula sobre forças centrais. Nessa videoaula nós vamos falar sobre sobre a lei das áreas e também a conservação da energia mecânica num sistema sujeito à ação de forças centrais somente. Vamos imaginar um movimento que acontece sobre a ação de uma força central, né? Nós já vimos na videoaula anterior que quando a força é central, o momento angular da partícula ele é conservado, né? Então é uma constante do movimento, o momento angular. Tá. De forma geral, esse movimento aqui acontece de alguma maneira, e eu não sei direito como é que ele é ainda, né? Mas eu sei que num determinado instante de tempo, o vetor posição que dá a posição da partícula é esse daqui que eu estou desenhando, estou chamando de R1. E essa linha laranjada representa um trecho da trajetória, um pedacinho da trajetória só. De tal maneira que no instante posterior de tempo t2, o vetor posição da partícula vai ser dado por esse vetor, r de t2. Então, isso aqui só está simbolizando um deslocamento que aconteceu ao longo da trajetória, né? No instante de tempo t1 a partícula estava aqui, depois ela se deslocou e veio parar aqui. Mas olha que interessante, nesse intervalo de tempo, para sair desta posição e chegar até esta posição, o vetor posição ele teve que descrever uma área, que é esta área aqui encerrada entre os dois vetores posição e a trajetória da partícula. E essa área aqui, ela pode ser uma área pequena, pode ser uma área grande, dependendo da trajetória da partícula, da velocidade e coisas assim. O que eu vou mostrar para vocês nessa videoaula é que a taxa de variação, a forma como essa área aqui varia com o tempo, é constante. Ou seja, independente de como for o movimento, de qual seja a função horária do movimento, que a gente ainda não sabe como resolver, a área descrita ela é igual, ou melhor, o movimento descreve áreas iguais em intervalos de tempos iguais. E para fazer isso, o que a gente vai ter que fazer é calcular essa área e ver como é que ela varia com o tempo. Então vamos lá. A gente vai ter que fazer algumas construções geométricas aqui, mas a gente vai fazendo aos pouquinhos, não tem nada de muito complicado. Primeira coisa, eu vou assumir que esse vetor posição aqui, o primeiro, o que eu tinha chamado de R de T1 antes, ele é menor do que o anterior. Isso aqui não representa nenhuma perda de generalidade. Se por acaso ele não for menor, eu posso escolher o outro que é menor, então não tem problema nenhum. Mas aqui, só pela forma como está desenhado, eu vou pensar que esse aqui é R e esse aqui é um pouquinho maior, né? Então, se eu desenhar um círculo centrado na origem do sistema de coordenadas e com extremidade passando pelo ponto T1, e a gente desenhar esse círculo aqui, eu vou ver que se essa distância da origem até esse ponto aqui vale R, a distância entre a origem até esse ponto aqui, onde cruza o círculo, vale R também. E esse restante que falta para chegar até lá na posição real da partícula, um ΔR. Então, o vetor posição R1 tem tamanho R, e o R2 tem tamanho R mais um pedacinho, esse pedacinho vale ΔR. Muito bem. Esse círculo que eu desenhei aqui, centrado na origem, ele tem raio R, e aqui a gente descreveu um setor, né? Pegou uma fatia desse círculo cujo ângulo, cuja abertura vale Δθ. É uma variação do ângulo aqui que foi descrita com esse movimento. Se esse ângulo aqui vale Δθ e o raio do círculo é R, quanto é que vale o comprimento de arco dessa circunferência? Nesse pedacinho aqui só. Nós já vimos lá quando a gente estava estudando o movimento circular uniforme que o comprimento de arco ele é o produto do ângulo com o raio. Então esse comprimento de arco aqui ele vale R vezes Δθ. Então isso aqui é uma maneira de colocar medidas nesse desenho aqui. E isso tudo aqui vai ajudar para eu calcular a área que eu estou querendo. Então a primeira parte eu quero calcular essa área total, mas eu não sei direito como fazer ainda, eu só sei calcular a área de um setor circular. Eu sei calcular a área dessa fatia de pizza que está faltando aqui no círculo. Então já é um começo, vai ficar faltando calcular esse pedacinho aqui ainda. Mas vamos por partes. Então, esse pedacinho aqui tem uma área. Como é que a gente calcula essa área? Por essa expressão, né? Meio de r ao quadrado vezes Δθ. Se alguém não sabe de onde vem essa expressão aqui, ela pode ser obtida por uma simples regra de 3. A gente sabe calcular a área de um círculo inteiro, não sabe? Então a área de um círculo inteiro é π vezes r ao quadrado. Isso quando o ângulo é de 2π, né? Que equivale ao círculo inteiro. E quando o ângulo não é 2π? Quando o ângulo é só uma fração, Δθ.
Qual vai ser a área do setor? E aí, fazendo essa regrinha de 3, a gente vai chegar a essa conclusão, que a área do setor circular é dada por essa expressão. Note que, se eu fizer esse ângulo aqui, ó, esse Δθ igual a 2π, o que equivale a um círculo inteiro, vai ficar 2π dividido por 2, fica só π. Π vezes r ao quadrado é a área total do círculo, então está coerente essa fórmula aqui. Mas, ainda falta calcular esse pedacinho aqui, ó. Então, a área total, essa área aqui descrita no movimento é esse pedaço mais alguma coisa que eu ainda não sei. Esse pedacinho que está faltando, ele tem essas dimensões, esses comprimentos aqui, né? Então, esse lado aqui vale ΔR, esse comprimento aqui é o comprimento de arco do círculo, que vale R vezes Δθ. Mas isso aqui é uma curva, né? Isso aqui é uma curva, a trajetória é outra curva, o único segmento de reta que tem aqui é esse ΔR. Quando a gente pensa num intervalo de tempo muito pequenininho, olha só, nesse desenho aqui, da forma como está ilustrado, eu fiz os intervalos de tempo bem diferentes um do outro, né? Então aqui está o instante T1, o instante T2 está lá na frente. Eu fiz propositalmente eles bem distintos, com uma diferença de tempo bem grande, para a gente ter um desenho bem grande e entender o que está acontecendo. Mas, se a gente considerar o limite desse intervalo de tempo indo para zero, ou seja, se a gente pensar que os pontos T1 e T2, na verdade, eles estão muito perto, muito próximos um do outro, todas essas medidas aqui vão ser números muito pequenos. Em particular, esse R vezes Δθ aqui, que parece um segmento de curva, vai ser aproximadamente uma linha reta, né? Porque no limite de ΔT indo para zero, isso aqui tudo vai ser um pedacinho só, né? Só um pequeno deslocamento no ângulo que se aproxima em muito com um segmento de linha reta. Então, a gente pode dizer que essa figura toda curvilínea aqui é aproximadamente reta quando o intervalo de tempo tende a zero. E como esse aqui é o caso de interesse, vocês já vão entender por quê, não tem problema nenhum eu usar essa aproximação aqui. Então, o pedacinho de área que está faltando calcular aqui é a área desse triângulo. Porque a área de um triângulo eu sei calcular, né? É a base vezes a altura dividido por 2. Então, o pedacinho que está faltando vai ser o meio de R, ΔR, ΔT. Note que agora eu tenho um resultado aproximado, né? Mas essa aproximação aqui ela é uma aproximação muito boa, porque a gente vai fazer o ΔT ir para zero já já. Aí vocês vão ver como é que isso acontece. Então tá. Então essa área total, calculado, é aproximadamente dado por essa expressão. Como é que essa área varia com o tempo? Se eu dividir todo mundo por ΔT, divide os dois lados da equação por ΔT, eu tenho essa equação, né? Do lado direito eu tenho aqui, ó, Δθ por ΔT, aqui eu tenho também Δθ por ΔT. Quando eu faço ΔT ir para zero, ó, olhando só para o lado esquerdo, quando eu faço ΔT ir para zero, isso aqui se aproxima do que a gente chama de derivada, né? Então isso é a derivada da área em relação ao tempo. A derivada da área em relação ao tempo é o limite do ΔT ir para zero dessa equação aqui, dessa expressão que está escrito aqui. Só que quando o ΔT vai para zero, ó, esse termo aqui, ó, Δθ por ΔT, vai virar a derivada do θ. Vai virar a derivada do θ em relação ao tempo. Esse termo aqui também vai virar a derivada do θ em relação ao tempo. E esse termo aqui, ó, esse ΔR sozinho. Essa variação ΔR aqui ela vai ser tão menor quanto menor for a variação do tempo. Então, quando o ΔT vai para zero, esse ΔR vai para zero também. E ele não está dividido por ΔT, porque se ele tivesse dividido por ΔT seria uma derivada também, assim como o Δθ, né? Mas não, ele está sozinho aqui. Então, embora isso aqui seja uma derivada, esse termo que está multiplicando a derivada, ele vai para zero quando o ΔT vai para zero. Então, esse termo aqui, ele acaba desaparecendo da equação. E sobra somente isso daqui. E aí a gente fica, no final das contas, que a derivada da área em relação ao tempo vai ser esse cara aqui, no limite de ΔT para zero, que vai virar uma derivada também. Então, derivada do θ é o que a gente chama de θ ponto, né? Em relação à variável de tempo, θ ponto. Então aqui a gente obtém que a variação no temporal da área, como que essa área varia com o tempo, de acordo com essa expressão. E aí parece, bom, depende do R, depende do θ ponto, é uma equação toda complicada. Mas lembrem-se que a gente está falando do movimento sujeito à ação de forças centrais. E quando o movimento está sujeito à ação de forças centrais, o momento angular, que por sua vez é dado por essa fórmula, ele é constante, ele não varia com o tempo. Então, R ao quadrado vezes θ ponto, que é exatamente o que aparece aqui, isso aqui é essencialmente o momento angular,
Só preciso dividir pela massa, né, para ficar igualzinho. Então daqui eu tiro que a derivada no tempo da área é igual ao momento angular dividido por 2m, o que por sua vez é uma constante. Então a área varia de forma constante com o tempo. Essa é a famosa lei das áreas, que também pode ser enunciado dizendo que o movimento descreve áreas iguais em intervalos de tempos iguais. E o que a gente pode dizer sobre a energia mecânica desse sistema? Bom, uma força central ela tem essa característica aqui, ela tem esse formato. Seja lá qual for o formato do f de r, essa função, em geral ele tem esse formato aqui. Força é massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. Não interessa qual é a força que está agindo sobre um sistema, está relacionado com a aceleração pela segunda lei. Quando a gente escreve um sistema de equações em coordenadas polares, a aceleração, o vetor aceleração, ele tem esse formato aqui, que é um que a gente já calculou lá atrás em outras videoaulas, né? Mas o vetor aceleração ele tem componente na direção r e tem componente na direção θ em geral. E isso, por sua vez, tem que ser igual à força, né? Isso aqui, aliás, isso aqui multiplicado pela massa tem que ser igual à força. Então, fazendo essa igualdade, eu fico com a seguinte coisa. Força é igual a massa vezes a aceleração. Mas observe que do lado esquerdo da equação só tem termos na direção de r chapéu. E não tem nenhum termo na direção de θ chapéu. Então, comparando essa equação aqui, eu chego que esse primeiro termo aqui, que é o termo que está na direção r, tem que ser igual à força F. E esse segundo termo aqui, que está na direção θ chapéu, tem que ser zero. Então ele não importa para a gente, ele tem que ser zero porque não tem força nessa direção. E sobra somente que a força resultante é dada por essa expressão aqui, que eu vou chamar de equação 3. Eu posso ainda reescrever, mexer um pouquinho nessa expressão e escrever ela assim. Ó. Observe que ela aparece aqui um θ ponto nessa fórmula, né? Θ ponto elevado ao quadrado ainda. Mas o θ ponto, ele pode ser escrito em função de r ao quadrado. Que jeito? Porque a gente sabe que o momento angular, ele é constante e ele fornece uma maneira de relacionar o θ ponto com o r ao quadrado. Então, isolando o θ ponto aqui, eu posso escrever que o θ ponto é L sobre mr ao quadrado. Agora eu substituo aqui nessa equação e fico com essa fórmula aqui. Essa equação aqui é a equação do movimento para forças centrais, tá? E aí eu quero explorar um pouquinho mais o significado dessa fórmula do jeito como ela está escrito aqui. Deixa eu reescrever ela aqui nesse slide e aí a gente vai ver o que isso significa. Bom, do lado esquerdo a gente tem um termo muito parecido com o termo de massa vezes aceleração, né? Lembra da segunda lei de Newton? Então, massa vezes derivada segunda da posição, então isso aqui é massa vezes aceleração. Isso, por sua vez, tem que ser igual à força que age num sistema, né? E a força que age sobre esse sistema vai ser a força Fr, que é a força central, mais alguma coisa. Tem um termo que fica sobrando aqui, ó. Independente do formato da força F, note que em nenhum momento a gente está pensando em qual que é a cara, qual que é o formato dessa força F. Seja lá qual for, vai sempre aparecer esse termo extra pendurado aqui, esse L ao quadrado, que depende do momento angular ao quadrado da partícula. E esse termo extra que aparece, ele vem daqui, ó. Ele vem da própria aceleração em coordenadas polares, porque ele tem um termo de R dois pontos e tem esse termo extra que é em virtude da escolha do sistema de coordenadas. Então, se isso aqui está sendo somado com uma força, então isso aqui tem uma característica de força também. Então, essa força que aparece, ela não é uma força real, no sentido de que ela representa a interação entre uma partícula e um meio ou outra partícula. Essa força aqui, ela é chamada de força de inércia, porque o aparecimento dela depende da escolha do sistema de coordenadas. E como a gente escolheu o sistema de coordenadas polares, acaba aparecendo esse termo na expressão, que matematicamente falando, ele age nas equações como se fosse uma força extra que está agindo ali no problema. Então nós temos duas forças agindo. A força central, que é a força real, resultado da interação da partícula com alguma coisa, que ela pode ser tanto repulsiva quanto atrativa, dependendo do sinal do F de R, conforme a gente já discutiu lá atrás. E a gente tem também essa segunda força aqui, cujo efeito dela o motivo, o aparecimento dela é uma questão de uma força de inércia, ela não é uma força real de interação. Então a gente chama isso aqui de uma força de inércia. Ela existe
pelo fato de existir um movimento circular e a gente está usando um sistema de referencial não inercial. Então ela aparece aqui. E essa força aqui ela é uma força repulsiva, sempre. É uma força do tipo centrífuga, portanto, porque ela sempre aponta para fora. Ela aponta na direção do R, chapéu, só que para fora, né? Apontando não para dentro. Então ela é sempre uma força repulsiva. A gente pode ver que esse número aqui vai ser sempre um número positivo, diferentemente do F, né? Porque dependendo de qual for essa função, ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Agora, isso aqui não, é sempre positivo, portanto vai ser uma força sempre repulsiva. L ao quadrado é sempre positivo, a massa é sempre positiva, R é o vetor posição, que é sempre positivo, portanto isso aqui é sempre positivo. Então o movimento de uma partícula sujeita à ação de uma força central, ela, na verdade, ela contempla essas duas coisas, a ação da força central e a ação da força de inércia. E o movimento, de certa forma, ele acontece como se fosse uma competição entre a força de inércia e a força central. A força de inércia aparece pelo fato de que o momento angular ele tem que ser mantido, ele tem que ser conservado. Então, na tentativa do sistema de manter o momento angular constante, isso aqui acaba influenciando no sistema, né? Acaba influenciando no movimento. E isso também, somado com a força central, isso acaba virando uma dança entre a força real e a força de inércia. E aí a gente vai estudar como que essas duas parcelas aqui contribuem para o movimento. Muito bem. Uma força central é uma força que depende da posição somente. Ela não depende da velocidade, não depende do tempo, ela depende única e exclusivamente da posição, além de estar sempre na direção do vetor R, chapéu. Se ela é uma força que depende somente da posição, ela vai ser uma força conservativa, ou seja, ela pode ser escrita como sendo gradiente de uma energia potencial. Eu estou escrevendo gradiente de uma energia potencial porque, em geral, a força central ela é uma força tridimensional, né? Então a gente usa o gradiente. Mas, se a gente lembrar que a força central ela só vai depender de uma única variável, que é o R, ela não vai depender de θ, não vai depender de φ, não vai depender de z, de x, de nada. Vai depender somente de R. Então, significa que a componente da força, que é a única componente da força que está na direção R, vai estar relacionado com a energia potencial pela derivada simples mesmo da energia potencial em relação à posição. Então, a energia potencial associada a essa força é tal que a componente da força na direção R é igual à derivada da energia potencial no que diz respeito à variável R. Tá? Integrando os dois lados dessa equação, usando o teorema fundamental do cálculo, eu chego nessa expressão, que o vetor posição, a variação da energia potencial é igual à integral da força ao longo da posição. De uma posição inicial arbitrária, escolhida, até uma posição final R. Tá? Essa posição inicial arbitrária ela é uma escolha. A gente escolhe um ponto de referência e integra a força a partir daquele ponto de referência. E a gente tem também a liberdade de escolher qual vai ser a energia potencial daquele ponto de referência, que é esse V0 que aparece aqui. Então a gente pode escolher, para encontrar qual é a energia potencial, tanto o R0 quanto o V de R0. A gente pode fazer essa escolha aqui. E claro que a gente vai tentar escolher de tal maneira que essa equação aqui fique mais simples possível, né? Mas de forma geral, então, a energia potencial de uma partícula vai ser dada por essa fórmula. Depende da integral da força. Eu vou ter que fazer a integral da força para achar a energia potencial. Se o sistema ele tem uma energia potencial, a energia mecânica dele ela é, por definição, a soma da energia cinética com a energia potencial, né? Mas a energia cinética, por sua vez, depende somente da velocidade. Então, mv² sobre 2, mais o termo de energia potencial, que deve satisfazer essa fórmula aqui, conforme a gente já discutiu. Só que em coordenadas, lembre-se que a gente está tratando esse problema em coordenadas polares, né? E em coordenadas polares, o vetor velocidade ele tem duas componentes, a componente r ponto a componente r chapéu e θ chapéu. Então, a energia cinética em coordenadas polares vai ter duas componentes, a primeira componente e a segunda componente. Aliás, quando nós estávamos falando sobre o sistema de coordenadas polares, nós calculamos a energia cinética em coordenada polar lá atrás. Para quem não se lembra, eu sugiro que dê uma volte lá na videoaula para dar uma olhadinha de como é que isso é feito.
Então, essa energia cinética aqui, ela assume essa forma, esse formato aqui, tá? Então, essa é a energia mecânica do sistema. Tem esses dois termos, mais a energia potencial que é originado da força central. Muito bem. De novo, ó, aqui nessa equação aparece θ ponto e aparece R. É difícil lidar com essas equações quando se tem duas variáveis para trabalhar. Então tem o R e tem o θ. Então duas variáveis não é tão legal de trabalhar quanto uma única variável, né? Mas eu sempre posso eliminar a variável θ ponto usando o fato de que o momento angular ele é conservado. Deixa eu voltar alguns slides aqui. Lembrem-se que o momento angular ele é dado por essa expressão, ele é constante, portanto eu posso isolar o θ ponto e dizer que ele é uma função de r quadrado, né? Então todo lugar que aparecer θ ponto eu posso substituir por isso daqui. Voltando lá na nossa equação, aqui tem θ ponto, eu posso substituir pelo momento angular e eu obtenho essa expressão final para a energia mecânica do sistema. Então, um sistema sujeito à ação de uma força central tem energia mecânica dada por essa expressão. Eu quero saber agora se essa energia mecânica aqui ela é conservada. Ou seja, a energia mecânica ela aumenta ou diminui com o tempo ou ela permanece constante? A minha intuição diz que ela deve se manter constante. Uma vez que a força é conservativa, então deve ser constante a energia mecânica, né? Mas lembre-se que tem a ação de uma força esquisita aqui, que é uma força de inércia, né? Então, eu sei que essa força aqui faz, mas eu não sei direito o que essa força aqui faz. Então, eu não tenho certeza. Então, a gente vai fazer esse cálculo. Vamos descobrir se essa força aqui é uma constante ou não? Como é que a gente faz para descobrir se isso aqui é constante ou não? A gente deriva em relação ao tempo. Se o resultado for zero, é porque é constante. Se o resultado não for zero, é porque não é constante, né? Então, vamos lá. Aqui está a energia cinética. Eu preciso derivar a energia cinética no tempo, né? Então, fazer a derivada no tempo dessa expressão. Mas note que não tem tempo em lugar nenhum aqui, ó. Nenhuma parte dessa equação aqui depende explicitamente do tempo. Eu não sei derivar nenhum desses termos aqui em relação ao tempo. Mas eu saberia derivar esse primeiro termo aqui em relação a R ponto. Se ao invés de ser derivada no tempo fosse derivada em R ponto, eu saberia fazer. Ou aqui, se fosse a derivada em relação a R, eu saberia fazer também. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos modificar a derivada usando a regra da cadeia, termo a termo, né? Então, o primeiro termo, ao invés de derivar no tempo, eu vou derivar em relação a R ponto. Então, vai ser a derivada em relação a R ponto do primeiro termo, vezes R ponto dt, pela regra da cadeia, né? Mesma coisa no segundo termo, ó. Eu vou derivar em relação a R. Então, d de dr do segundo termo, vezes dr dt. E o terceiro termo a mesma coisa, eu vou derivar em relação a R, então vezes dr dt. Agora sim, eu posso calcular essas três derivadas que aparecem aqui. A primeira derivada, derivando em relação a R ponto, é bem simples, né? Cai o 2, diminui um do expoente, a regra do tombo e tudo mais. E fazendo essas derivadas eu chego nessa expressão final. Lembre-se que derivada do R ponto em relação a t vai dar o R2 pontos, né? Da mesma forma aqui, ó, dr dt é o que a gente chama de R ponto. Dr dt é o que a gente chama de R ponto. Então aparece um R ponto aqui, R2 pontos aqui. Mas todos esses termos dessa equação têm R ponto multiplicando, ó, todos eles. Eu posso colocar esse R ponto em evidência, inclusive. Então colocando esse R ponto em evidência, fica assim. R ponto que multiplica esse termo que está aqui dentro do parênteses. Então tá. Então eu calculei a derivada da energia mecânica e a derivada deu esse termo, essa expressão aqui que eu ainda não sei interpretar muito bem. Então vamos ver, vamos mexer um pouquinho mais e ver o que a gente pode fazer. Esse termo que aparece aqui, ó, mr2 pontos, se vocês lembrarem da equação do movimento, lá no início dessa videoaula, a gente escreveu que a equação do movimento é essa daqui, né? Força é massa vezes aceleração. E tem duas forças que agem, tem a força F e tem essa força de inércia. Então, no lugar de mr2 pontos, eu vou substituir por isso tudo aqui, ó, Fr mais essa fração. Além do mais, aqui nessa expressão aparece a derivada do V em relação a R, né? Derivada do potencial em relação a R. Então, a derivada do potencial em relação a R, eu posso substituir pela força também, tomando cuidado com o sinal de menos, né? Vou jogar o sinal de menos para lá, então substituir por menos a força. Fazendo essas substituições aqui nessa expressão, eu obtenho essa nova equação. E note que os termos todos se cancelam, ó. Esse termo aqui é igual a esse, então essas duas frações elas se cancelam.
sobra F de R menos F de R, então o resultado dessa conta aqui vai dar zero. E conforme a gente esperava, a energia mecânica ela vai ser, portanto, uma constante do movimento, ela é conservada. A energia mecânica derivada no tempo é igual a zero, então ela não varia com o tempo. A energia total permanece sempre constante, toda vez que um sistema tiver sob ação de forças centrais.